Meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, mais uma vez estamos juntos aqui nesta prosa de fé e hoje com a Regina, nossa ministra de música, essa pessoa talentosa que Deus tem usado grandemente para honrar e glorificar o nome do Senhor Jesus aqui em nossa igreja. Seja muito bem-vinda, Regina, que seja um tempo gracioso de conversa aqui. Amém, amém. É um prazer estar aqui também, né, e falando um pouquinho, né, do nosso trabalho, o que a nossa igreja tem feito. E nós temos, né, um Ministério de Artes, que por enquanto a gente só está lidando com a música, né, porque a gente vai depois incorporando a questão do teatro, artesanato, tudo isso que envolve o Ministério de Artes. Mas dentro do nosso Ministério de Música, nós temos uma grande equipe, graças a Deus, uma equipe muito bacana, que tem nos ajudado muito, que tem nos ajudado a trabalhar cada vez melhor para o Senhor. Então, nós temos os instrumentistas, né, que é os pianistas, os tecladistas, violonistas, baterista. Nós temos os regentes congregacionais, solista, temos o coro, Dominus, né, que significa do Senhor, que é o coro titular da nossa igreja, coro de adultos. Temos o coro de crianças, temos o coro masculino, que inclusive ele vai cantar domingo à noite, com a música nova também. E temos o grupo Adorare e o coro agora da Escola Bíblica Dominical, né, que cantou tão bonito no domingo passado, né, pastor? Foi lindo. Foi muito lindo. Encerrando ali o mês da educação cristã, não é? O coral da EBD cantou, foi um tempo gracioso, domingo agora pela manhã. E à noite nós celebramos os 506 anos da Reforma, não é? Porque ontem, terça-feira, dia 31 de outubro, completou-se 506 anos da Reforma Protestante, e isto é de grande significado para nós. E foi um tempo também gracioso. E a gente tem também como herança, né, dessa reforma, muitas músicas do Martinho Lutero, né, que foram bênçãos, são bênçãos, né, na vida da gente, na vida da igreja, passando doutrina e ensinando muita coisa. Mas ainda dentro do Ministério de Música, pastor, nós temos a Escola de Música, né? A gente não pode deixar de falar da Escola de Música Prelúdio, que a gente está agora com o professor de violão, né, o Mendelssohn, professor de piano, que eu estou dando aula também, e a gente vai crescendo, né, cada vez mais, incorporando outros professores, outros instrumentos, para que a nossa escola cresça cada vez mais. É um momento muito especial para todos nós, né, Regina? A gente vendo a igreja de um modo geral se reorganizando, se reajustando, e o Ministério de Artes que tem trabalhado grandemente e tem grande importância e grande significado para todos nós, não é? Porque através da arte a gente pode promover, propagar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É uma maneira graciosa e linda de levarmos o Evangelho de Jesus, de levar a boa semente aos corações de todos aqueles que precisam conhecer da graça e da misericórdia do Senhor. O cristianismo tem dado uma grande contribuição, não é? Nas artes de um modo geral, através dos anos. É verdade. E ainda falando, né, sobre o trabalho que a gente tem na nossa igreja, a gente tem um grupo também, né, que ajuda nos cânticos, né, que a gente chama de equipe de louvor. A gente sabe que tudo no culto é em louvor ao nosso Deus, né? Mas como a gente não achou um outro nome ainda para isso, a gente chama de equipe de louvor. Mas tem uma equipe muito boa, né, com a gente. Então, todos trabalhando, nos ajudando nesse ministério aí. E a gente vê como que é importante, pastor, a música na igreja. Se a gente der uma olhadinha, nós temos 66 livros na Bíblia e 44 desses livros, eles fazem menção sobre a música. É mesmo? É muito interessante. É uma curiosidade interessante. Eu mesmo não tinha esta compreensão. E a gente vê que a música ela está presente não só no canto,
como nos instrumentos. Né? E a gente sabe que a música veio de Deus. Ele que criou a música, né? Porque ele criou todas as coisas e sem ele nada do que foi feito se fez. Então a gente sabe que a música é uma criação de Deus. E a gente tem essa música desde o ventre da mãe. Né? A gente já tem esse contato com o som. Né? E a gente pode perceber que no ventre da mãe a criança percebe todos aqueles movimentos, aqueles sons, né, dos órgãos, a batida do coração. Tanto é que a música ela tem uma pulsação. Então a gente escuta a música e naturalmente a gente já está lá batendo o pé. É mesmo? Não é? Eu posso ficar tranquilo, né? Pode. Eu posso bater o pé, posso reger, não é? Pode. Posso. É um pulsar natural. É natural. Puxa vida, isso me alegra. Porque desde criança eu tenho me esforçado, viu, Regina? Né? Tenho me esforçado, comecei tocando a bandinha, o triângulo. Mas ficou só nisso aí. Pô, não tem dado muito certo. Por isso que é importante a educação musical na igreja. Porque a gente percebe o coro infantil, por exemplo. Já fizeram várias pesquisas e observaram que as crianças na escola, elas têm um desenvolvimento muito grande, por exemplo, na questão do raciocínio, né, da matemática, do português, por causa da interpretação, por causa da música na igreja, porque participa de coral, porque estuda música. Então, isso é um fator a mais. Né? Não significa que é só os que estudam música que são desenvolvidos assim. Mas quem estuda a música tem um fator a mais para desenvolver isso daí. É muito interessante. Né? E essa questão, né, da música, do coral, a gente vê que grandes cantores, eles saíram de corais da igreja. Lionel Rich, quem mais? Elvis Presley, Whitney Houston, e aí vai, Saint Pat, e aí vai. Todos eles cantaram, iniciaram a vida musical na igreja. Né? É claro que, infelizmente, alguns foram, né, tomaram outros caminhos. Mas, de qualquer maneira, levaram consigo não só o que aprenderam dentro da igreja, e também ganharam, não é? O aprendizado e foram enriquecidos no seu talento, no seu dom musical. Não é? Na verdade, a gente, quando fala das artes, a gente lembra imediatamente da música, porque vem a ideia do louvor, né? E a igreja, durante o culto, tem esse momento do louvor como algo muito especial para nós, mas a arte não está apenas na música, não é? E não apenas no louvor. Né? O culto, toda a liturgia do culto tem uma arte envolvida ali, tem um trabalho artístico envolvido ali para comunicar as verdades das Sagradas Escrituras ao nosso coração. Né? Porque a arte, ela toca em nós em todos os sentidos, né? O visual, o som, não é? De toda forma, toca nas nossas vidas. Né? E se a gente pensar, por exemplo, que também a culinária é uma espécie... E como? E como? Tanto é que nós vamos ter a feira de artes aí no dia 19, né, na nossa igreja, e já está aberto para qualquer tipo de arte, artesanato, gastronomia, porque tudo isso aí faz parte. Agora, pegando um gancho aí, pastor, na fala do senhor, essa questão dessa arte, ela foi desenvolvendo, porque antes a gente tinha um culto mais assim, muito litúrgico, agora foram, né, de umas décadas para cá, aí foram introduzindo o período de cânticos que não tinha, né, prelúdio, interlúdio, então isso daí faz parte da arte do culto, né, mas a gente tem que lembrar, né, que tudo que a gente faz no culto não é uma performance, mas é tudo para louvar e engrandecer o nome de Deus. Né? E a questão até dos cânticos, é interessante pensar nisso, que hoje a gente encontra tantos cânticos, que às vezes assim, tem igrejas que só cantam os cânticos e às vezes as letras são pobres. E muitas vezes essas letras de cânticos, elas são antibíblicas. Então, a gente tem que observar muito,
Porque os compositores, eles não estão com uma grande revelação. Tudo tem que estar baseado na Bíblia. Então, a gente vê muitos cânticos que são até bonitos, mas, às vezes, a letra, ela não passa muita coisa. Porque o que a gente tem que, o culto que a gente tem que prestar a Deus tem que ser feito para Ele. Então, a gente devolve a música para Ele, o louvor para Ele, na forma, né, cantada, e a gente sente que a gente fez o melhor para o Senhor. Né? E o que a gente vê que, às vezes, as pessoas usam a música como entretenimento ou diversão, para prazer próprio, e não para louvar a Deus. Tanto é que a gente vê muito, né, em algumas igrejas, assim, excesso, né, muitas coisas exageradas, e que fica naquele momento de emoção, né? Porque às vezes a gente vê que tem muitas coisas, muitos cânticos, que tem pouco de Deus e tem muito do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo no sentido de uma experiência extrasensorial. Entendi. Entendeu? Ok. Eu me lembrei aqui, você falando dessas coisas, eu me lembrei de uma música que é muito comum, e a letra dela oficial diz assim, que Deus é Deus de perto e não de longe, não é? E é uma música gostosa de cantar e tem um ritmo agradável. E a própria letra também é bonita, mas esse particular precisa ser corrigido, né? Porque a Bíblia mesmo diz que Deus é Deus de perto e também de longe, não é? Ele continua sendo Deus, se a pessoa está distante de Deus, alguém pode estar distante de Deus. O fato de ele estar distante de Deus, Deus não deixa de ser Deus porque a pessoa está distante dele. Não é? É verdade. Então Deus é sempre Deus de perto e de longe. E essa questão das letras musicais, realmente a gente tem que prestar bastante atenção para a gente não cair no erro de, através da música, levar um ensinamento equivocado das Sagradas Escrituras. Além também dos erros gramaticais. Misturado na mesma letra, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado realmente com isso. E tem que ser tudo assim, baseado mesmo na Bíblia. Porque o cântico é transmitir um ensinamento bíblico, assim como os hinos. Né? E a gente tem que, por exemplo, as crianças, eu já até uma vez já conversei sobre isso, que as crianças também têm que aprender os hinos. Não assim, claro que tem hinos complexos para a faixa etária delas. Mas, assim, um estribilho, uma coisa mais fácil, porque isso elas vão guardando. Né? E a música ajuda muito isso aí. Porque se a gente pensar, se a gente ouviu alguma música e ela teve uma relação com a gente vai lembrar daquela música. Você observou no culto das crianças como que os adultos cantaram assim, vibraram com os cânticos. Sim. Não é? Porque fez parte da vida da gente na infância e ficou. Né? E ficou. Isso foi muito importante. Né? Nós estamos hoje recebendo também aqui com a gente, nesse momento de prosa, né? Essa prosa de fé, essa prosa agradável, onde a gente conversa a respeito dos assuntos da nossa fé, da igreja, do Evangelho de Jesus. Estamos recebendo aí duas pessoas, não é, Regina? Quem são? 2 irmãos. Gilmar e Elton. Né, o Gilmar no piano e o Elton no saxofone. Então, louvando e engrandecendo o nome de Deus com uma música muito linda. Então vamos ouvi-los nesse momento, né, de louvor a Deus, exaltando o nome do nosso Salvador Jesus Cristo.
Belíssimo, né, Regina? É Muito maravilhoso lindo. o dom de tocar, de louvar a Deus através da música, e que Deus abençoe profundamente tanto o Elton quanto o Gilmar nesta belíssima apresentação, e que eles continuem usando este talento, este dom para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Pastor, o senhor viu que a música, ela na partitura, no papel, ela não é nada. Ela só toma vida quando a gente executa. Não é? E aí foi uma prova disso. Nós pudemos sentir a música porque eles deram vida à música. E o curioso é que a gente que conhece a música, ouvindo os instrumentistas tocarem, a gente consegue, como se estivesse ouvindo, né, a harmonia das letras musicais realmente formam a palavra no nosso coração. É interessantíssimo isso, né? Porque isso vai bem porque a gente consegue unir, né, o emocional com o racional, né? Que é isso que o nosso cérebro faz, né? Então, assim, é por isso que ficam lá na nossa memória aquelas músicas, tanto é que às vezes a gente escuta uma música assim que te remete lá ao passado, né? Porque isso aí faz parte, né? E fica bem com a gente mesmo. Como a gente já mencionou aqui logo no início da nossa prosa, nós lembramos o fato de que ontem a nossa fé completou 506 anos, né? O protestantismo no mundo. E aqui vale a pena a gente ressaltar que o protestantismo, por excesso de zelo, não é? E não querendo cair na ideia de imagens, de pinturas, não é? Para focar de que a nossa adoração e o nosso louvor e toda a nossa atenção deve estar voltada única e exclusivamente para o Senhor Jesus Cristo, e é verdade, mas durante talvez os 2 primeiros séculos, o protestantismo perdeu muito, não é? No quesito arte. Hoje, felizmente, isso já está mudando um pouco e a gente consegue entender que a pintura, a escultura, não é, o teatro, tudo isso é de grande importância e que, na verdade, o cristianismo, naquele período em que a leitura era alguma coisa muito rara, né? Às vezes nem os reis sabiam ler, mas que o cristianismo precisava ser anunciado e propagado, não é? E a forma melhor e mais fácil de fazer isto chegar ao coração das pessoas era através da representação teatral, era através dos desenhos, das pinturas, das imagens, não é? Dos desenhos, das pinturas com relação aos eventos, às situações bíblicas, que foi muito utilizado. E o protestantismo, já numa época diferenciada, onde a leitura já estava mais fácil, mais acessível, e com o nosso excesso de zelo, a gente acabou se distanciando um pouco. Mas hoje eu vejo com grande alegria, não é? A gente usando os recursos da arte, nas suas várias manifestações, nas suas várias temas, não é? Sendo utilizados durante a liturgia da igreja, durante os eventos, as celebrações da igreja, e isso tem sido realmente maravilhoso. E a nossa esperança é de que cada vez mais, através da arte, nas suas diversas manifestações, a gente possa propagar o Evangelho de Jesus. E lembrando disso, né, Regina, neste mês, que é agora o mês de novembro, nós estaremos aí ressaltando a importância das artes para a comunicação do Evangelho. E a nossa igreja tem uma programação toda especial durante este mês, né? Tem. E não é só para proclamação, mas trabalhar a questão da adoração, como que a gente deve adorar a Deus, que a adoração deve ser um estilo de vida, não um intervalo na vida. Então, durante esse mês de novembro, nós vamos trabalhar esse tema, adoração, estilo de vida. E adoração não só com a música, mas com as artes em si, né, no nosso dia a dia. E nós vamos abrir, né, o mês de novembro, domingo agora. Pela manhã a gente vai ter
o maestro César Timóteo e a família tocando. Ele vai cantar, ele vai pregar e a família vai tocar. À noite nós temos o nosso coro masculino, muito bonito também. No outro domingo nós vamos ter uma harpa. Uma harpa pela manhã. E vamos ter a cantora Elisete Gomes, a nossa querida Elisete Gomes. E no último domingo nós vamos ter o Jazz Band, que vai tocar pra gente. E nós vamos ter no terceiro domingo a Andréia falando sobre adoração também. No último domingo a Marta Valéria. Então nós vamos ter um mês muito cheio de atividades, né? E muita música, muita arte. E só completando um pouquinho da questão dos cânticos, porque quando eu falei ficou parecendo que todos os cânticos são inapropriados, e não é isso, né? Não é isso. Nós sabemos que tem muitos cânticos lindos de adoração a Deus, né? E a gente dá uma olhada, né? A gente canta, a gente presta um louvor a Deus através de hinos e de cânticos, né? E de toda forma, tocando, cantando e servindo ao nosso Deus através das artes. Então vai ser um mês muito bonito, né, com muita arte que a gente espera, né, em nome de Jesus vai dar tudo certo, né? E quem puder participar conosco vai ser um grande prazer. Você falando de hinos, Regina, me lembrou aqui de ressaltar, você acredita que hinos ainda devem ser cantados, hinos do cantor cristão, do inário, isso ainda deve fazer parte da nossa liturgia, ou isso já é algo que passou, ficou lá para os nossos pais, no nosso tempo de infância? Você acredita que os hinos do cantor cristão ainda encontram espaço dentro dos nossos cultos, dentro da liturgia dos nossos cultos nos dias atuais? Ô pastor, eu acho que sim. Eles fazem parte da nossa vida cristã, porque eles carregam muitas doutrinas, muitos ensinamentos bíblicos. E assim, como a gente tem a nossa Bíblia como a regra de conduta e de fé, nós temos os hinos também, que eu posso dizer, a gente pode fazer um paralelo aí, os hinos também são regras de fé e de conduta, porque eles ensinam muitas coisas, né? E a gente não pode perder isso. Por isso que eu penso muito que as crianças também devem aprender, nem que for um pedacinho de um hino, porque isso fica bem claro e nunca vai esquecer, né? Porque ali a gente tem as doutrinas. A Igreja Batista das Alterosas canta hinos durante os cultos, Regina? Canta hino do cantor, canta hino do HCC, cantamos cânticos mais tranquilos, cânticos mais alegres, né? Porque a música não tem diferença, música é música, né? Depende da forma como a gente está interiormente, né? Para manifestar isso aí, porque a música, ela deve ser cantada com alegria, porque ela é uma manifestação da alegria. Ela não é um meio para provocar alegria, porque senão é uma emoção curta, né? Ela tem que ser uma manifestação da alegria. Então isso aí perdura, isso aí fica na nossa mente. Agora a gente tem que ter um cuidado quando a gente vai cantar, principalmente, porque às vezes a gente tem... A gente às vezes olha muito, né, outras pessoas, outras igrejas e tudo mais, com alguns erros, mas a gente esquece que nós também temos erros, né? Às vezes a gente pensa assim, a igreja tal tem um louvor bem agitado, e às vezes parece até uma ginástica aeróbica, que as pessoas ficam assim, preocupadas no próximo movimento que vai ter, não presta atenção na letra. Mas a gente também comete esse erro, pastor, sabia? Porque se a gente, depois que cantar um cântico, depois que a gente cantar um hino, se a gente pensar assim, o que eu cantei? Então, se a gente não lembrar do que a gente cantou, é porque a nossa boca estava cantando, falando, mas o nosso pensamento e o nosso coração estavam longe. E Deus, por isso que Deus procura verdadeiros adoradores. Porque se todos fossem adoradores, ele não precisava de procurar. Não é? Que a gente tem que adorar em espírito e em verdade. Em espírito, porque a gente tem esse lado de comunicação com Deus. E em verdade, porque a gente tem que cantar em verdade mesmo. Não adianta eu estar cantando
uma coisa, meu pensamento está em outro, meu coração está em outro lugar. Não adianta, aí não é em verdade, não é? E uma outra questão que a gente tem que levantar aqui sobre os hinos é que os hinos são cuidadosamente trabalhados no ponto doutrinário, teológico, né? Os hinos, eles cantam, eles falam de maneira poética as nossas mais belas convicções de fé, né? Então, quando a gente decora um hino, quando a gente aprende um hino, com certeza estamos aprendendo ali grandes e preciosos ensinos da palavra de Deus. Então, realmente, Regina, os hinos devem sempre ocupar o lugar em nossos cultos, em nossas celebrações. E devemos passar isso para as nossas futuras gerações. E o nosso departamento infantil aqui em nossa igreja é um departamento primoroso que tem esses cuidados, né? É verdade. As nossas crianças aqui aprendem, por incrível que pareça, aprendem a cantar o inário. Então, isso é algo assim... O senhor viu a Sofia regendo o hino Que 62? gracinha, não é verdade? Novinha, pequenininha, né? Mas leva tu contigo o nome, ela regendo, ela cantando. Foi uma beleza. Domingo agora, de manhã, não é? E isso nos alegra. E a gente preparando as gerações futuras para continuar a nossa herança de fé, continuar as nossas convicções, não é? E de maneira que isso nos alegra muito. Nesse mês de novembro, Regina, tem um momento aí que é um momento de artes manuais, não é? É a Feira de Artes. A Feira de Artes. Que dia Isso. que vai acontecer? Dia 19, após o culto da manhã. Né? O culto é às 10 horas da manhã e após o culto a gente vai ter a Feira de Artes, com muitas novidades, muitas surpresas, porque com isso a gente fica sabendo as habilidades dos nossos irmãos, né? Já sei de algumas aí que eu fui, meu pai, eu não sabia. Muito legal. Então, a Feira de Artes são os nossos irmãos e irmãs, cada qual fazendo o seu trabalho manual, o seu artesanato, seja ele até culinário, pode ser culinário. Vai ter culinário também, não pode ficar de fora, não. Né? Para apresentar nessa feira, nesse momento tão especial. Graças a Deus, né? De maneira, meus amados irmãos, que nós estamos vivendo esse tempo gracioso aqui em nossa igreja, de nos despertar para esta importante área da igreja, que é adorar a Deus, louvar a Deus, comunicar o evangelho, anunciar as bênçãos e as misericórdias do Senhor através das artes, sejam elas nas suas mais diversas expressões, não é? Todas elas reunidas para juntas proclamar o evangelho do Senhor Jesus com beleza, com encantamento, não é? E a arte produz isso nos nossos corações, além de nos ajudar. A arte nos ajuda quando a gente... Eu costumo dizer o seguinte, que a gente aprende muito mais vendo do que escutando. Então, aquilo que a gente vê, não é, tem muito mais força nas nossas vidas e, às vezes, marca as nossas vidas para a vida toda, o tempo todo, não é? Então, a arte tem esse poder de marcar profundamente, porque ela mexe com todos os nossos sentidos, né? Com o nosso tato, com o nosso paladar, com a nossa visão, com o nosso ouvido. E não tem idade, né, pastor? Não tem idade. Não tem. Porque a partir do momento que a pessoa ela se propõe a fazer algo, e ela vai se desenvolvendo ali, ela descobre o potencial que ela tem. Regina, né? você acha que tem jeito para mim, Regina? Que Meu eu ainda pastor, posso eu conseguir acho. uma vaguinha lá no Coral Dômino? Eu acho que o acha? Senhor tem jeito para cantar, para reger, então. Para reger. Ah, para reger. É o então. meu dom. Não precisa, aí não canta, eu só, né? Não. Ah, é isso. Então você acha que eu tenho chance? Tem chance, pastor, tem. Ela está falando isso aqui, viu? Na prosa de fama, ela não tem coragem. Ela não tem coragem de me colocar lá no tenor. Ó, não tá tem vendo? coragem de me colocar no tenor. Mas no máximo que ela mas pode me ir em colocar é no frente. baixo, para falar, cantar bem baixinho. Aí, ó. Não é? Meus queridos e amados,
Estamos chegando ao fim dessa prosa de fé, desse tempo gostoso aqui, falando desses assuntos que nos interessam, porque são assuntos do reino, são assuntos da igreja, são temas que mexem com o nosso coração e nos envolve nesse grande trabalho de promover o reino e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos todos juntos trabalhar em favor de uma igreja que comunica o Evangelho de maneira graciosa, encantadora e bela, não é? Seja através da música, seja através do teatro, seja através das pinturas, da escultura, dos artesanatos, não é? De tantas manifestações artísticas, que a nossa igreja caminhe nessa direção com muita firmeza, com muita segurança e sempre, não é, levando a sério a palavra de Deus, as nossas convicções, as nossas doutrinas, a nossa tradição e a nossa história. Que Deus possa abençoá-los rica e poderosamente. Quero agradecer aqui a presença maravilhosa da nossa irmã Regina, nossa ministra de música, e também agradecer ao Elton, ao Gilmar, que nos ajudou aqui, abrilhantando e louvando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E fica o convite, né? Quem quiser participar desse Ministério de Artes, ou seja, cantando, fazendo alguma atividade, tem habilidade ou não, né? A gente está convidando para participar conosco. Você pode descobrir coisas muito interessantes. Glória a Deus. Meus queridos, mais uma vez e outra vez, vamos ouvir com alegria, não é? Os nossos irmãos Gilmar e o nosso irmão Elton. Que Deus possa abençoá-los rica e poderosamente com a música de louvor a Deus. Estaremos encerrando este nosso momento de prosa. Esta prosa de fé, voltaremos no próximo mês, conversando a respeito das maravilhas do nosso Deus e dos assuntos que interessam ao reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A todos o nosso abraço fraterno e o nosso convite para estarmos todos juntos, trabalhando e servindo ao Senhor enquanto é dia, porque a noite vem quando mais ninguém pode trabalhar. Obrigado, Regina, mais uma vez. Obrigado, agradeço, Gilmar. pastor. Obrigado, Elton. Obrigado, amado irmão, amada irmã, que esteve conosco neste tempo de prosa. Um abraço na graça e no temor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar, encerrando esse instante. Ó Deus bendito, todo-poderoso, cheio de graça. Que alegria, Senhor, podermos conversar a respeito deste assunto tão alegre, que são as artes, o ministério de artes, para comunicar, para te adorar, para exaltar e glorificar o teu santo nome. Nós te pedimos, ó Deus, pela vida de Regina, nós te pedimos, ó Deus, pela vida de todos os nossos irmãos e irmãs que cooperam com este importante ministério da tua igreja, seja cantando nos coros da igreja, nas suas diversas modalidades, nos instrumentos musicais, trabalhando nos grupos artísticos, de teatro, de artesanato e nas várias outras expressões artísticas. Que todos estejam acobertados e agraciados pela tua infinita misericórdia. Pedimos a tua bênção, Senhor, em favor de todas as pessoas que estão conosco nesta hora, participando deste momento tão especial e tão alegre. Que o Senhor derrame graça e misericórdia sobre todos, ouvindo a oração de cada um e trazendo resposta para cada um. Em o nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém.